Bom, esta é a primeira reunião do ano de 2002. Nós tivemos um recesso por causa das festas profano-religiosas aqui da Península Itabagipana. Então nós evitamos as reuniões em função justamente dessas festas, onde há muita bebida, briga, confusão, o som lá nas alturas, e a vibração é realmente muito comprometedora. Aí nós suspendemos. Mas aqui estamos de volta e nós temos uma programação muito boa para janeiro, aliás, para o ano 2002, que é um curso que nós vamos realizar aqui em algumas etapas, desde os primórdios da evolução até a nossa época. E como o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento, nós vamos abranger então todos esses ramos do conhecimento à luz da doutrina espírita. Então serão 5 expositores que vão, cada expositor encarregado de um tema, e no final nós vamos fazer um seminário, um debate sobre os temas que foram expostos. Então nós vamos abrir as inscrições. Quem quiser participar, será sempre um dia de sábado à tarde. Aí vocês podem vir e nós vamos fazer um retrospecto de todo o processo do evolver e do evoluir do homem aqui no planeta. À luz, é claro, das postulações espíritas, que não são tendenciosas e nem tem nada a ver com religião. Vamos analisar de uma forma fria, impessoal, sem atacar religião nenhuma, mas expondo os nossos pontos de vista sobre esses temas tão palpitantes. Explicar alguns fatos relativos à história do homem na face da Terra. Uma história que jamais será contada. Você sabe que a paleantropologia procura a história do homem nos fósseis e também dos animais, e não chegaram a conclusão nenhuma os pesquisadores que se dedicaram a essa tarefa. A origem do homem ainda é um enigma, e seu destino também. Então nós vamos trocar ideias a respeito desse processo. É claro, nós não vamos esgotar em um assunto, nem vamos também aqui promulgar o Fiat Lux da evolução. Isso daí é impossível, mas pelo menos nós vamos trocar ideias a respeito do processo evolutivo à luz dos postulados espíritas, e vocês sabem que a doutrina espírita trabalha ou analisa, pesquisa a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos da vida e a comunicabilidade também aqui no plano físico, através do que nós chamamos de emancipação da alma encarnada ou reencarnada. Então nós vamos estudar tudo isso, nós vamos abrir as inscrições para quem quiser, e nós vamos gravar todas as aulas, e depois, se vocês quiserem, podem comprar as fitas. Isso vai ser interessante, para que de vez em quando vocês ponham a fita para lembrar do que vocês ouviram e tirar suas conclusões, fazer suas ilações a respeito dos temas apresentados. Então, é um objetivo nosso aqui. E nós vamos também, uma vez no mês, vamos fazer um trabalho também de estudo, que
eu falo na primeira pessoa, eu digo, tem que falar em nós. Eu, né, porque eu assumo tudo pessoalmente, né, que digo e que faço. Né. Então, resultado, eu estou fazendo presunçosamente uma enciclopédia, aliás, já fiz. Se publicadas, terão mais ou menos 800 páginas. Abrange todos os assuntos relacionados à alma, até mesmo a própria política, ocultismo, feitiçaria, parapsicologia, metafísica, psicobiofísica, psicotrônica e aí por diante. E eu vou fazer o seguinte, a letra A e B já estão digitadas e nós vamos vender e a renda sempre para o centro. Os fascículos, mês a mês. E marcamos um dia para debatermos os temas de cada fascículo. Há fascículo com 30 temas. Às vezes um tema com 5, 6, 7, 8, 10 páginas. Então a gente pode fazer uma síntese, um resumo e discutirmos aqueles temas. Então é uma coisa assim muito abrangente. Eu levei mais de quase 2 anos fazendo esse trabalho e eu botei o nome de enciclopédia, a enciclopédia do oculto, não é? O tema ainda é um título ainda provisório, talvez surja outro mais assim, não é? Adequado, mas é realmente uma enciclopédia e eu acho que isso não é presunção, pelo menos eu penso que não seja, porque há necessidade de a gente fazer isso, de mostrar que a doutrina espírita ela é ampla, né? Ela, como eu disse antes, toca em todos os ramos do conhecimento e nós precisamos estudar a doutrina espírita não de uma forma assim, com a viseira, não, o espiritismo ali, só as obras de Kardec, não, a gente tem que ampliar. Kardec ofereceu essa perspectiva de nós ampliarmos o nosso conhecimento através de estudos, de disciplinas que possam ser como são, analisadas à luz da nossa doutrina. Então não vão ter muita coisa, psicologia, mitologia, ética, direito, política, sociologia, tudo que vocês possam imaginar. Então nós fizemos esse trabalho, um trabalho árduo, um trabalho de pesquisa, e graças aos bons espíritos, nós o concluímos e há uma pessoa que está digitando e terminou a letra A e a letra B. Eu vou dar a letra C e D. Aí vocês, se quiserem adquirir, para formar essa enciclopédiazinha. É claro que também não esgota todos os assuntos, mas é interessante nós constatarmos que a nossa doutrina é, em nível de análise, sumamente eclética. Esses são justamente, vai ser um ano de muito estudo aqui, para quem quiser. Aqui ninguém é obrigado a estudar. Aqui estuda quem quer estudar. Quem não quiser, nós respeitamos. Certo? Agora, fica a ver navios. Até literalmente, eu mesmo estou vendo uns ali. Não é isso? Então fica a critério de cada um. Dizer, não, eu vou estudar, eu quero conhecer mais essa doutrina. Eu acho isso muito importante. Muito importante, porque as pessoas fazem uma ideia do espiritismo muitas vezes distorcida. Pensa que a doutrina espírita é só cantoria, é o passe, é a desobsessão, é tudo isso, menos a cantoria, que eu nunca gostei de cantoria dentro de centro. Sou meio assim, a Diolinda Murim, a Herculano Pires, que eram próceres no movimento espírita. Eu sigo justamente essa linha, espiritismo é uma coisa muito séria, que toca, né, nas fibras mais recônditas do ser, o seu sofrimento, a sua dor.
Porque muita gente está aqui. Quem trouxe a dor, o sofrimento, o desespero? Eu sei que quem canta, seus males espanta, né? Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que nós temos que pensar seriamente nos nossos problemas, que são muito graves, e como resolvê-los. Onde devemos buscar ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. Ninguém é autossuficiente. Mesmo que diga, não, eu não preciso de ninguém, eu resolvo meus problemas, eu mesmo, ou eu mesma. Eu não acredito nisso. Eu acho que todos nós precisamos de ajuda. Repare que Jesus, o próprio Jesus, buscou a ajuda de Deus no Getsemane, não é isso? E dizem que ele do alto lá da cruz disse, Pai, por que me abandonaste? Isso aí é uma questão que alguns historiadores questionam. Há controvérsias a respeito. Mas de qualquer maneira mostra que o próprio Jesus buscou ajuda. E nós também precisamos de ajuda. Ninguém, como eu disse, é autossuficiente. Está precisando de ajuda para tudo. É claro que nós não vamos nos alienar de jeito nenhum, mas precisamos de ajuda. E aqui é um lugar que tenta ajudar aqueles que aqui vêm. E nós temos como lema aquela sentença, aquele aforismo de Jesus que é fantástico: batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então, quem bate aqui à porta é imediatamente atendido. Nós não fazemos entrevistas, às vezes as pessoas, no centro tal faz entrevista, tudo bem, nós respeitamos, não tem nada a ver com isso. Mas aqui é um pronto-socorro. Se as pessoas vêm aqui, é porque estão precisando. E devem ser atendidas. É como na emergência de um hospital, de uma clínica. Você chega lá e fica esperando, fazer ficha, quem é, quem não é, onde mora, se tem plano de saúde, se não tem. Aí é um absurdo, a pessoa está morrendo, a pessoa está precisando de socorro imediato. Aí fica aquela burocracia toda. Aqui não. Aqui eu não quero saber quem vem aqui. Não sei o nome, não sei quem é, de onde veio, nem para onde vai. O que importa é que nós temos, não é uma obrigação, nem um dever, mas por amor atender aqueles que aqui batem a porta. É isso que nós fazemos e todos que aqui trabalham comungam dessa mesma ideia. Os médiuns que estão aí, os palestrantes, os trabalhadores. Então vocês aqui buscam ajuda e nós procuramos fazer o possível para atendê-los. Nossos médiuns mesmo, a maioria esmagadora, são mais de 400 médiuns, a maioria veio em busca de ajuda e hoje está ajudando. Então, esse pessoal sabe do que a pessoa está precisando. Muitos aí já passaram pelo que vocês estão passando, ou pelo que vocês já passaram, e até talvez pelo que vocês vão passar, até pré-cognitivamente. E tem uma coisa, nós também, nós nos incluímos, porque nós não estamos aqui como mestres. Mestre é aquele que aprende. Nós estamos aprendendo sempre. Eu tenho vários casos de obsessão já catalogados que eu tenho, talvez publique depois da minha morte, é obra, obras póstumas, porque são casos. Eu tenho 20 casos de obsessão que, se publicados, vamos dizer, poxa, isso é invenção, isso é delírio, não é não. São casos escabrosos, terríveis, que eu não pensava que o homem chegasse a tanta degradação. Eu digo, quando eu digo o homem, eu estou incluindo o espírito, porque o processo obsessivo é uma interação entre o encarnado e o desencarnado.
O desencarno diz, não, eu vou obsidiar aquela ali, não é não. Há sempre o que? Uma predisposição, uma sintonia, uma identificação, como dizia Goethe, uma identificação eletiva entre o obsidiado e o obsessor. Então, essa identificação é que, né, promove todo o processo. Quando Kardec dizia cessar da causa, cessar da causa, cessa o efeito. É quando a pessoa reconhece que está com um processo obsessivo e diz, não, eu quero me tratar. Eu vou procurar um lugar para me tratar. Raros fazem isso. Geralmente vem porque o tio, o irmão, a prima, o cunhado, o amigo, a amiga, né? Diz assim, olha, você já está na pior, né? Ou diz assim, pior do que isso você não vai ficar, vamos ao centro, né? É a última porta, eu me lembro até de uma... Melhorar a mão dos pais. Eu me lembro de um quadro de Presciliano Silva, um grande pintor baiano. Ele, última porta, era a porta assim de um asilo para idosos e um idoso esperando na entrada. Então é mais ou menos por aí. É a última porta para muita gente. Não, já esgotamos todas as alternativas, todos os processos, vamos ao centro. Isso é bom, eu não estou criticando de maneira nenhuma. Então, para mostrar que nós aqui lidamos com a dor, com o sofrimento, e nós temos que respeitar as pessoas que aqui vêm, assim também como os próprios espíritos, porque nós não visamos o encarnado, visamos também o desencarnado. Por mais ódio que o espírito vote a uma pessoa, ele está precisando de ajuda. O ódio desequilibra, desarmoniza, né? Leva a pessoa ao desespero. Uma pessoa que nutre ódio por outrem, ela vive em desespero, ela vive em conflito, ela não vive em paz. E está precisando de ajuda, está. Mesmo que ela se mostre assim como a formidável, a autossuficiente, a intocável, ela está precisando de ajuda. Uma certa feita, de vez em quando conta esse caso que foi muito significativo para mim. Uma menina veio de Maragogipe, ela veio amarrada, as mãos para trás, porque queria agredir a quem estivesse por perto, principalmente os pais. Então elas trouxeram aqui, nessa época nós estávamos num barracão aqui embaixo, né? Barracão de zinco, sem pintura. Chovia. Eu conheci. Estava chovendo naquela época. Então ela veio enlouquecida, era um espírito. Estava com a guia já de internamento. E aí nós fizemos o trabalho, afastamos o espírito através de uma técnica, né? Porque é claro que exige o status moral do dirigente e dos espíritos que nos ajudam no trabalho. Pois é, assediam, né? Porque você assédio parece coisa que não pede, não. É uma assistência espiritual. Aí, resultado, nós afastamos o espírito. E eu vi o espírito. Parecia aquelas carrancas do São Francisco. Mas terrível, porque o ódio transforma a pessoa. O amor parece que sublima, né? Mas o ódio é uma metamorfose assim, terrível. Resultado, eu olhei bem para os olhos dele, e aqueles olhos assim, cintilando de ódio. Ele olhou para mim com raiva, e como disse assim, olha, você vai me pagar por isso. Porque a maioria dos obsessores sempre me jura vingança. Além dos meus, eu ainda tenho que enfrentar os seus. Pinta horrores comigo, né? Mas graças a Deus e a mim, eles não conseguiram ainda o seu intento.
Então, quando eu olhei para aquele indivíduo, que é um indivíduo, eu olhei para ele e vi através daqueles olhos uma alma sofrida, desesperada, aflita, clamando por ajuda. Então a gente não deve ter ódio do obsessor, nem a gente deve se dirigir a ele com palavras duras, cruéis, né? Você não presta, você não, nada disso. Ali está um ser sofrido. Sabe qual foi a história? Ela o traiu na vida anterior. E ele estava em busca de vingança. Era passional aquela obsessão. Extremamente passional. Então, ele não estava vendo, aí é que está o grande, né, o nó gordo da questão. Ele não estava vendo a menina de 14 ou 15 anos. Ele estava vendo aquela mulher que o traiu. Aí, ele estava em busca de vingança. Nós gostamos muito de julgar. Ah, isso não é possível. Aí o doutrinador, aqui não há doutrinador. Eu acho que ninguém tem condições de doutrinar ninguém. Né? Porque todo mundo tem telhado de vidro. Não é isso? E tem, como se diz, que o pessoal tem um rabo preso em algum lugar. Não é isso? Então, o resultado. Ali estava uma alma precisando de ajuda. E não de palavras duras, cruéis. Né? O obsessor, aquele que não presta, não vale nada. Não é não. Talvez esteja sofrendo mais do que a sua vítima. E aí a gente tem que entender isso. Para poder trabalhar com ele. Às vezes o mais necessitado ali é ele, às vezes não, o mais necessitado é porque se nós conseguirmos atingir ali o imo daquela alma, o âmago daquela alma, fazendo com que ela se volte para si mesma e analise o que ela vem fazendo, a vítima desaparece. Ela deixa de ser vítima. Ela restabelece a sua saúde física e até a sua saúde mental. Então, o alvo é o obsessor e não o obsidiado. Ali é a consequência. A gente tem que buscar o quê? A causa. Causa e efeito. Aí é que está a dificuldade de a gente tentar penetrar nessa barreira tremenda que o obsessor interpõe entre nós e ele. É uma dificuldade, e não são palavras apenas que vão resolver, mas determinadas técnicas, métodos que os espíritos utilizam. Olha, há obsessões aqui que são imediatas, outras são imediatas. Uma menina mesmo que foi analisada aí por uma psicóloga, fez uma regressão de memória com a menina. A menina tinha mais uns 16 anos e a psicóloga, não sei por que razão, não me cabe julgar, deixou a menina com 4 anos de idade. Ela já falava até tata, titio, tatá. Como se fosse mesmo, ficou retardada. E aí largou para lá. E aí o pepino veio para nossas mãos. Quem nos mandou foi o Saul Quadros, o pai desse advogado, que é presidente de uma casa espírita lá em Vitória da Conquista, uma pessoa maravilhosa, diga-se de passagem. É realmente uma figura assim, né? É importante no movimento espírita, não só de Conquista, mas da Bahia. E ele manda, às vezes, para mim, é de Vitória da Conquista. É da União Espírita, né? É uma pessoa, faz um trabalho lindo lá. Eu levei 3 anos trabalhando com essa menina. Hoje ela está na faculdade, ela fez vestibular, está na faculdade, está bem, e é médium aqui. Agora, para trazer essa menina para a idade original dela, foi um sacrifício. Eu tive que trabalhar com o perispírito, eu tirava ela do corpo, tirava o espírito do corpo, e não trabalhava com ela, eu trabalhava com o perispírito, eu estava fazendo
uma reciclagem. Foi um trabalho, às vezes fazia eu, ela e os pais. Lá em casa, fazia lá em casa mesmo. E ela ficou completamente boa, não tem mais nada. Isso mostra que existe realmente uma técnica espírita que deveria ser conhecida. Mas nós não temos oportunidade. Eu não tenho programa de televisão nem de rádio. Já tive, mas leva pouco tempo. Por que leva pouco tempo? Mais o microfone. Você tem algum problema no ouvido? Ah, tá baixinho? Eu falo baixinho, eu não grito. Nem para pedir dinheiro eu grito para o centro. Eu penso assim, sussurrando, vocês podem ajudar o centro. Aí vocês respondem assim, podemos. Então, esse caso é um entre muitos aqui, eu já perdi a conta. Ontem mesmo estava assistindo na televisão e vi uma coisa triste, muito triste. Aqui não vai uma crítica, mas constatação de um fato doloroso para a sociedade brasileira. O sujeito está dando um depoimento numa igreja, acho que Igreja Universal do Reino do Axé, um negócio desse assim. Tem essa igreja. E dizia assim, antes de você entrar na igreja, qual era a sua situação? Eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha casa. E hoje? Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, mas olha, isso é um absurdo. O Ministério Público devia tomar uma providência. Isso é propaganda enganosa. Quer dizer, a pessoa entra... E por quê? Por causa do sacrifício. Você sabe o que é o sacrifício? D'argent, o vil metal. É a esse ponto de degradação que chegou a religião. O que é isso? Então não vou trazer testemunho aqui. Ah, o que foi que aconteceu com você? Ah, eu cheguei aqui, obsidiado. A gente não faz isso. É antiético. Agora a gente conta às vezes um caso para vocês sentirem o trabalho dos espíritos, que eu sou apenas um preposto. Eles se valem do meu esforço, da minha luta de conhecer, de pesquisar. Eu já contactei com o espírito assim, vis-a-vis, materializado na minha frente. Eu já contei um caso aqui em São Paulo, eu participei de uma reunião muito privada, muito reservada, apenas 10 pessoas. Presidente da Federação de São Paulo, presidente disso, presidente daquilo, tal, e eu no meio. Porque lá, modéstia inclusa, não é? Eu sou mais conhecido que aqui. Aí, resultado, o espírito fez um trabalho assim de... Ele quis... É um trabalho espetacular, digamos assim. Né? Apareceu no escuro um ponto azul, brilhante na parede. Aí todos ficaram olhando. E aí foi aumentando, aí surgiu o espírito. Ele quis mostrar que ele pode atravessar qualquer obstáculo. Aí Kardec fala até nisso. E se materializou plenamente. E foi embora da mesma forma. Dizendo, isso é prestidigitação, isso é truque. As pessoas que não querem acreditar, é assim que agem, é assim que fazem. Mas não é porque a pessoa não acredita que deixa de existir. Não é isso? Então, é como os espanhóis diziam, eu não creio em bruxa, mas que há. Hã? Que ai, eu não creio em bruxa, pero que ai. Então, não adianta a pessoa dizer, olha, eu não acredito. Isso não quer dizer nada.
As coisas não existem em função da nossa convicção, da nossa crença ou da nossa descrença. Então eu contactei com os espíritos. Eu até fiz debate com o espírito, um espírito chamado Ambroise Paré, que é mentor de José Medrado. Ele não era espírita, ele não conhecia o Kardec. Então ele se materializou, eu conversava com ele sobre espiritismo, e ele terminou se convertendo ao espiritismo. Veja só, o espírito se converte ao espiritismo. Não é interessante? E hoje ele trabalha aqui conosco. Então esse contato com os espíritos realmente foi muito importante, né, para mim e para o trabalho que eu procuro fazer com meus companheiros encarnados e desencarnados. E eu procuro fazer isso com simplicidade, nada de estardalhaço, nada de discursos que emocionam, levam a pessoa às lágrimas. Você vê como eu falo aqui, está pedindo até para eu falar mais, porque eu falo baixo. Mas não é porque eu seja humilde, não, é uma questão... Porque geralmente a pessoa humilde fala assim, meu irmão, que Jesus... Né? Sibilante, assim, né? Parecendo aquela serpente de Mowgli, né? Eu não tenho esse negócio, eu acho isso artifício, mise-en-scène. Eu procuro falar de uma forma natural. Né? Eu procuro fazer um trabalho, agora, baseado na pesquisa. Outro dia você Bernardo, estava lhe chamando. Seja lá que método seja utilizado, venha a ser utilizado, é válido, já que eu estou tentando fazer o bem. Jesus, por exemplo, vejam só, teve uma reunião numa casa espírita em São Paulo, de médicos, a Associação dos Médicos Espíritas. Um dia vão fundar os Espíritas Médicos. Aí, resultado, estavam falando sobre asepsia nas cirurgias mediúnicas. Mas estavam descendo malho. Arigó, nesse tempo Edson Queiroz estava vivo, mas arrasaram. Aí uma pessoa que estava sentada bem no fundo da sala pediu a palavra. Aí ele foi lá para frente, disse, eu vou contar uma história para vocês de um homem que curava. E curava de uma forma extraordinária. Por exemplo, um dia, ele cuspiu na poeira da estrada, fez, né, um barrozinho, veja que porcaria, pôs nos olhos do cego, e o cego passou a enxergar, cego de nascença. Aí o pessoal disse, mas não é possível, isso é uma afronta, isso é uma porcaria, um negócio desse é mais do que condenável. E aí, eu falei, vocês sabem quem foi o médico que fez isso, ou o médium que fez isso? Não, foi Jesus. Foi Jesus. Ele cuspiu, fez um barrozinho. Por que que Jesus fez isso? Ele queria o quê? Exibição? Ele estava se exibindo? Estava mostrando o seu poder, a sua força? Por que que ele fez isso? Então, são certos fatos que nós devemos ter muito cuidado em analisar. Porque nós não sabemos, os próprios espíritos disseram, nós não conhecemos a natureza íntima das coisas. Nós não sabemos. E aí, o que que acontece? Como devemos agir diante de determinados fatos? Ou diante de determinados estímulos? Ou de certas provocações? Nós não sabemos como agir. Dizem, a ocasião faz o ladrão, não é isso que dizem? A ocasião pode fazer também um criminoso. Aliás, César Lombroso já falava dos criminosos de ocasião. Pessoas pacatas, pessoas simples, humildes, mas quando provocadas, viram verdadeiros monstros. E onde estava esse monstro? Ali dentro. Ali com aquela pessoa aparentemente humilde,
simples e pacata. Então nós não nos conhecemos. Eu estava falando ao pessoal o seguinte, o problema da rejeição de órgãos. O sujeito deseja ardentemente que aquilo ali dê certo, que aquele transplante dê certo, não é isso? Mas o organismo rejeita. Parece que há até um conflito entre o desejo que nós temos e o nosso corpo físico. Correspondência do corpo, né? Então, qual a ingerência que nós temos sobre o nosso corpo físico? Praticamente nenhuma. Nem os iogues têm. Nem eles. Então, é muito difícil viver sob todos os aspectos. E é isso que nós, espíritas, procuramos tentar elucidar a questão, ou pelo menos em parte, essa questão entre corpo, o perispírito e o espírito. E perispírito, falar em perispírito aí fora, quem que conhece? Quem que sabe? Porque não há divulgação. Porque levam o espiritismo para as pessoas de uma forma muito assim, que exige muito do emocional dessas pessoas, dos ouvintes. Não leva aquela doutrina, ciência, filosofia de consequências éticas. É isso que nós deveríamos estar fazendo, porque a ciência está avançando. É o genoma, é o clone, e aí por diante. Qual a posição do espiritismo dentro desse processo? Como a gente deve analisar essas questões? Nós temos condições de analisar? Será que isso fragiliza a nossa doutrina? Ou lhe dá mais força? Ou reafirma, exatamente, os seus princípios, as suas postulações. É isso que nós vamos procurar no ano de 2002, vamos procurar um debate em um lugar público sobre isso. Convidar pessoas habilitadas a discutirem cientificamente essa questão. De um lado, eles, do outro lado, nós espíritas. Por quê? Porque, por que não aceitam, às vezes, ou não levam para a televisão esses temas tão polêmicos, tão esdrúxulos e tão desconhecidos? Por que os espíritas não levam para os seus programas de televisão e de rádio? Será que tem medo? Nada disso. Onde há vida, minha gente, há espírito. Não tem para onde correr. Onde há vida, há espírito. Seja lá que mecanismo utilizem. E vocês veem uma coisa interessante, essa questão de clonagem é um perigo. Eles não conhecem o perispírito. E o perispírito existe. Você vê, a filha de Dolly teve morte por velhice prematura. Dolly já está com problema de artrite, sei lá, das quantas. Quer dizer, já estão aparecendo os problemas. Quer dizer, o homem se coloca no lugar de Deus. Não, isso não é se colocar no lugar de Deus, não, isso é bobagem. O homem pode chegar até a clonização, não há problema, mas sempre haverá ali um espírito. A verdade é essa. Seja lá que processo se utilize, há sempre o espírito. E tem uma coisa, com esse negócio de colonização, daqui a 50 ou 100 anos, ou 200 anos, sei lá das quantas, o conceito de família vai ter que desaparecer para que novo conceito seja firmado. Isso será bom para a humanidade? A psicanálise vai ter também que reformar os seus valores. A família vai ter outra configuração. Isso vai ser bom para os homens. O direito civil, por exemplo, direito de sucessão, direito de família, tudo isso vai ser revisto. É uma nova fase para mim que a humanidade vai ingressar. É isso que nós estamos precisando. Vai que o Código Civil brasileiro de 1917 está aí, ó.
Não sei se vai entrar em vigor este ano ou outro ano, sei lá das quantas. Então, nós precisamos, okay, esse processo é uma metamorfose, é a mutação natural. Vocês veem através do tempo, nós vamos trabalhar aqui com esses temas sobre a evolução, vamos analisar os elos perdidos. Quem são os elos perdidos no campo da evolução? Como o homem saiu da sua forma primária, considerada primitiva, antropóide, para o Homo sapiens, que de sapiens também não tem nada, é só para designar, né? Como ele chegou àquele ponto? Que estrada, que caminhos ele percorreu? Como o intelecto se desenvolveu? Quais os pressupostos? Que base? Então, as disciplinas que cuidam desse processo não explicam nada. Como esse trabalho? Por exemplo, eu não sei se é oftalmologista aí, mas o processo da visão é uma das coisas mais inteligentes que há na face da Terra. Quem está por detrás desse processo inteligentíssimo? E aí? Então, nós trabalhamos com a medicina, o direito, a política, a psicologia, trabalham sem ter o conhecimento essencial do objeto das suas postulações, das suas considerações. É como a energia, como o átomo. Então, nós ainda não sabemos nada. Esta é que é a grande realidade, e a gente tem que reconhecer isso. Mas as coisas parece que são definitivas, né? Não, isso aqui é assim, e é intocável, ninguém pode dizer que precisa de reformulação. Isso não existe. Isso é um absurdo, isso atrasa a evolução. Como a religião chegou a atrasar todo o processo científico. Vocês se lembram de Galileu Galilei? E tantos outros? Quando descobriram a circulação sanguínea, foi um quiprocó. O fonógrafo foi uma coisa assim, a Academia de Ciências em Paris, mas reagiu de uma forma violenta. Então, a clonagem e outros procedimentos científicos devem ser analisados com cuidado, sem parte-pris, sem radicalismo. Não, isso aí, o homem está se colocando diante como se fosse Deus. Não é isso, não. Ali são espíritos que estão trabalhando. Será que eles não estão sob a égide de seres superiores, buscando uma nova fase para a humanidade? Sob vários aspectos. Um dia as doenças podem até desaparecer. Não sei. E o problema moral do homem, como deve ser resolvido? Também vai desaparecer de uma hora para outra? Ou será objeto de certos mecanismos genéticos que não são? Que os caracteres intelectuais e morais não se transmitem. O menino pode ser parecido com o pai, a cara do pai. Mas o pai é uma coisa e o filho é outra. Tem suas especificidades intelectuais, éticas, né? E aí por diante. Então, nós espíritas analisamos sob esse prisma. Consideramos a hereditariedade, mas até certo ponto. Que os caracteres morais não se transmitem, como os intelectuais, porque é uma conquista do espírito. Mas como a ciência é ainda materialista, se é que eu ainda posso usar esse termo, está meio démodé, mas como a ciência é materialista, bom, a pessoa só vive uma vez. Não há um histórico, não há passado. Nós estamos vivendo pela primeira vez e única. É a unicidade da existência, que todas as disciplinas científicas adotam. Até mesmo a legislação. Vocês veem o legislador, quando ele se debruça para elaborar um projeto, ou analisar um projeto de lei, ele não leva em consideração se aquilo diz respeito ao homem,
que o ser é imortal. Ali está um ser reencarnado. Não, a legislação, universalmente falando, admite o homem que nasceu para a morte. Fatalmente. Ele não transcende esses limites. E se, por acaso, ele ultrapassar esse limite, entra no campo da religião. Ciência não tem nada a ver com isso. Como tem gente que já disse, ninguém voltou para dizer, voltou sim. O problema é que as pessoas não pesquisam. Uma vez um debate lá na faculdade de psicologia, aí alguém levantou e disse, olha, quem não está tocando o celular aí? Ou atende ou joga na maré. É lá embaixo. É bem que está lá embaixo mesmo. Então, hein? Cadê o pessoal? Lá, Sandra, vai sair, vê se... Aqui na Igreja Universal, mas a gente pede ajuda. Os laterais também estão um calor danado ali. Hein? Pede a Sandra para ligar os ventiladores ali. Liga os ventiladores aí laterais, por favor. Está fazendo calor? Então, nós precisamos estudar. Conclusão. E muito. Do contrário, nós vamos ficar para trás. Os espíritas estão muito preocupados em autoconhecimento, em autoajuda. Eu acho isso formidável. Mas é preciso que nós conheçamos a nossa posição aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui? Que é vida? É aquele lapso de tempo que vai do nascimento à morte? É isso que é? A vida se restringe a isso? Isso é doloroso, gente. Uma pessoa que nasceu burra vai morrer burra. Uma pessoa que nasceu e desde pequena é marginal, vai morrer marginal. Não há oportunidade para as pessoas, não há reabilitação para as pessoas. Olha, uma certa feita eu fui no hospital português visitar um senhor que estava desencarnando, 84 anos. Aí ele chegou para mim e disse, olha, Bernardo, com a voz fraca, bem lúcido, eu vou morrer. Aí ele disse, vai. Ele disse, não, meu irmão, nada, vai. Meu pai me perguntou, eu disse, quanto mais, né? Eu digo, vai. Aí, porque eu já estive lá e voltei, né? Porque uma coisa é quase morrer, outra coisa é morrer, né? E eu quase morri. Aí eu disse, vai, me diga uma coisa, como espírita, eu errei muito, e pela minha religião só se vive uma vez. Eu vou ser realmente julgado pelo Pai por causa dos meus erros? Eu disse, olha, eu tenho certeza que não. Isso é o conceito espírita mesmo, não é o conceito espírita, não, é o conceito existencial. Eu quero crer que Deus é inteligente, e é a inteligência suprema. Ele não ia criar você cheio de defeitos para depois lhe julgar. Isso é um jogo sujo. Então, o que é que ele faz? Você volta e vai resolver a questão. Se você criou o problema, você que vai ter que resolver o problema. Porque se Deus julgar você, que Deus é esse? Ele fica, você tem razão. Aí, ele desencarnou algum tempo depois e deixou uma cartinha para mim, um bilhete. Ele disse, Bernardo, espero que você esteja certo, porque eu quero voltar. Pronto.
Agora eu não sei se voltou, porque Não passou nem um e-mail para você, nem um fax. nem um fax. Tanto que eu já pedi aos meus familiares, quando eu desencarnar, porque eu acho que eles vão me botar em arquivo morto, ali na Campo Santo. Gaveta. Né? É arquivo morto. Bota assim, volto já. Tem gente que vai gostar, mas tem gente que acha que não vai gostar, não. Né? Então veja o desespero desse senhor de 84 anos. O que ensinaram a ele? Que só se vive uma vez. Ele ia morrer atormentado. Porque ele impotente diante do desejo que ele estava alimentando de resolver, ou de resolver a questão, os problemas que ele criou. Ia ficar procurando aquele quadro, né? Quer dizer, ele ia ficar, coitado, no outro lado, desesperado, aflito, perdido. Cadê o meu senhor? Está vendo? Então, o julgamento final. Mas que julgamento é esse? Que Deus é esse? Olha, se isso fosse verdade, eu entrava com uma liminar no tribunal divino. De efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Né? Olha, você sabe a coisa? Ridicularizaram Deus com isso. Levaram Deus ao ridículo. Isso não é verdade, minha gente. Agora, se nós acreditássemos, se a maioria aí fora que acreditasse e não acredita na reencarnação, o mundo seria outro. A verdade é essa. Porque mesmo na perspectiva de Deus julgar, o homem erra adoidado. Por quê? Porque acha que Deus é bom, justo, complacente e vai ter um julgamento muito suave, não é não? Antigamente, para construir a igreja de São Pedro, em Roma, inventaram as indulgências. Então a pessoa chegava lá, comprava o ticket, perdão. Não tem ticket de alimentação, tudo. Tinha um ticket de perdão. E aí seus pecados eram remidos, eliminados. Tinha gente que já comprava com antecipação. E sabia que ia errar. Já tinha um carneizinho. Isso é verdade, foi assim que construíram a igreja de São Pedro. E foi um dos motivos da reforma protestante de Martinho Lutero. Foi um dos motivos. E o motivo essencial foi político. Foi nada religioso. Então, resultado, as pessoas ainda pensam assim até hoje. Se dão uma boa gratificação à paróquia, a pessoa vai para o céu. Vocês sabem por que sepultavam as pessoas dentro das igrejas? Pagavam a peso de ouro. E quanto mais perto do altar, mais caro. Na Europa ela faz isso, viu? No altar a pessoa já estava nos portais do céu. Aí a gente fica pisando defunto na igreja. Né? É isso mesmo. Os escravos eram nas encostas, tanto que uma vez, há mais de um século, teve uma chuva aqui muito grande, e aquela encosta ali, junto à igreja da Conceição da Praia, vi abaixo, olha, foi esqueleto, dar de pau. Eram os escravos. Agora, as pessoas juntavam dinheiro para ter seu sepultamento, né, nas igrejas. Está vendo aí? Um dia, proibiram um sanitarista, o pai de Castro Alves, que esteve em Paris, e como também acabaram com o cemitério de Saint-Étienne, e dentro das igrejas, sepultamento em igrejas, olha, foi um negócio de doido. Aqui em Salvador, 1836, o clero se juntou com as beatas e beatos, quebraram ali onde fica o Palácio do Governo, perto do Palácio do Governo, porque o governo terceirizou, veja só, o governo já
ele terceirizou o sepultamento num cemitério chamado Campo Santo. Então construíram o Campo Santo para que lá fossem sepultados os corpos, os cadáveres. Resultado, o povo quebrou o escritório todo dessa empresa, marchou sobre a estrada do Rio Vermelho, foi ao cemitério do Campo Santo, quebraram o cemitério todo. Isso foi uma revolta chamada Cemiterada, aqui em Salvador. A igreja, arrebentaram a igreja toda, a capela. Olha, foi um bafafá, foi um negócio de foi polícia, foi um negócio de doido. Está vendo vocês? Por quê? Meteram na cabeça das pessoas que a igreja é a porta que leva ao céu. E as pessoas acreditaram nisso. E até hoje acreditam. Então, como o espiritismo é muito racional, é cartesiano, é científico, aí resultado, as pessoas que pregam hoje o espiritismo querem a simpatia do povão, querem a simpatia das pessoas. E eu não quero a simpatia de ninguém. O padre Antônio Vieira, que eu respeito como intelectual, ele disse uma coisa interessante. Fazia um sermão. Quando as pessoas saíam felizes, satisfeitas, ele não gostava. Ele gostava que a pessoa chegasse, mas que padre mais abusado, que padre... Por que ele disse isso? Porque há certos discursos por aí que quando chega no final, ninguém sabe o que foi que o cara falou. É ou não é verdade? Agora, não, esse cara aí é abusado, esse cara é chato. Por que ele disse? Aí começa a remoer aquilo, né? Isso é que é interessante. É assim que eu, por exemplo, gosto. Eu gosto disso. Eu tenho lá com o Júlio, cadê o Júlio? Tinha 400 e tantos e-mails que vêm para mim, né? Muitos pintando horrores comigo. Porque quando eu falo via Embratel, eu falo o que eu falo aqui, é que é pior. Até pior. Aí é um Deus nos acuda por esse Brasil afora. Então, para mim, espiritismo, se não fosse ciência, filosofia, e com suas consequências éticas, eu não estaria aqui. Eu não estou aqui para fazer ninguém chorar. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas sorriam, se sintam bem, felizes, sabendo que a morte não é o fim de tudo. Que há realmente uma sobrevida. Que nós preservamos nossos caracteres morais, intelectuais. Que nós podemos evoluir fora da Terra, como os espíritos disseram a Kardec. E que nós podemos voltar à Terra para resolver nossas questões pendentes, que eram pendentes. Que quantos espíritos vão atormentados para o outro lado, porque não conseguiram resolver suas questões aqui. Questões familiares, profissionais, morais, sobretudo. Então é isso que a doutrina faz, não é um consolo, é uma certeza. E se eu não tivesse convicção absoluta disso, eu não estaria aqui. Eu não estou pregando aqui uma religião. Aqui nossos companheiros não pregam a religião. Na minha opinião, é segundo o Espiritismo. Não é segundo o Espiritismo, não. Nada disso. Eles, não, os espíritas pensam assim. Uma vez me entrevistaram, eu digo, não é assim. Os espíritas não pensam assim. A doutrina espírita é um axioma. É uma verdade por si só. A imortalidade de fato não é uma questão religiosa nem de crença. É uma realidade existencial. Todos são imortais, espíritas ou não. Não é uma questão de crença. Esses princípios, imortalidade, comunicabilidade e reencarnação, não foi Kardec que inventou isso, não. Desde os primórdios das civilizações, que os povos acreditavam na reencarnação, na imortalidade. Peguem a história do Egito. Embora uma vez o padre Quevedo falou, não, os egípcios não falavam em reencarnação. Falavam sim. Existia um esoterismo com S, para dentro, e um exoterismo para fora. O que eles pregavam ao povo era uma coisa,
ao que eles cultivavam dentro dos templos de Heliópolis, Mênfis, etc., era outra história. Eles se comunicavam com os espíritos, havia materialização, havia tudo isso. Assim também como os romanos, já ouviram falar nos deuses lares. Sabe o que era? Eram os espíritos familiares que eles evocavam, faziam reuniões com esses chamados deuses lares. Eram os espíritos protetores. Então, essa questão é antiga. Kardec não inventou coisa nenhuma. Ele pega os princípios e aí trabalha com a pleiade de espíritos superiores sobre esses princípios. E aí surge a doutrina dos espíritos. Aí é que é por isso que eu sou espírita. Porque não é uma questão de crença, de convicção, é uma questão de uma realidade existencial. E provada cientificamente nos laboratórios europeus, norte-americanos, aqui no Brasil também. Então, é isso que faz com que a doutrina se fortaleça, não é uma questão de crença, porque não há dogma no que diz respeito à interpretação desses princípios. E não são princípios dogmáticos, são princípios existenciais. E dogma não tem essa acepção que andam dizendo por aí. Dogma é opinião. Ah, isso é dogmático. Quer dizer, a pessoa não pode analisar toda a doutrina espírita. Todo espírita pode analisar os seus princípios de acordo com o seu status cultural, entendeu? Seu conhecimento e aí por diante. Há certos processos, há certos procedimentos em espiritismo que só podem ser analisados através de estudo. Né? A pessoa vai falar sobre antropologia espírita, ele tem que ter um conhecimento acadêmico. Sobre a dialética espírita, ele tem que ter um conhecimento. Sobre o psicodinamismo de um gelei, tem que ter um conhecimento acadêmico. Né? Sobre o conceito dinamogenético da existência dos pensadores espíritas argentinos, da Universidade de Buenos Aires, aí vocês têm que ter um certo conhecimento acadêmico, senão ficam a ver boi nos ares, não é? Ficam sem entender nada, porque a dialética espírita é sumamente complexa. Sabe quem realmente tratou da dialética espírita? Sem talvez perceber, o Immanuel Kant, por exemplo, um Benedetto Croce, e aí por diante. Então, são essas considerações que nós temos que fazer para mostrar que o espiritismo não é que seja elitista, não é isso. Mas há um aspecto da doutrina espírita que exige um conhecimento acadêmico. Isso eu não abro mão. Agora, se as pessoas querem conhecer os rudimentos da doutrina, tudo bem, é acessível, ela pode conhecer. Mas há necessidade de um conhecimento, uma base. E o brasileiro, infelizmente, não tem. Você vê que o governador do Rio de Janeiro não sabia a composição da água. E Silvio Santos quase soprando para ele. Não sabia o que é biodegradável. E biodegradável ele não sabia. Ele pensou que era um homem degradado, qualquer coisa dessa, né? E aí ele não arriscou. Pediu aos universitários que não sabia também. Os universitários é uma vergonha. Quer dizer, um país desse vai entender, por exemplo, vamos fazer um estudo epistemológico da dialética espírita. Aí o que é que faz? Parece que eu estou xingando as pessoas, não é? Ah, esse cara é metido. Não, não é metido não, que o espiritismo exige esse conhecimento. O espiritismo exige esse estudo. Nasceu da intelectualidade, né? Aqui está, ele nasceu. O espiritismo, tanto que eu estou fazendo um trabalho sobre os grandes nomes da ciência, da política, da ética, até da pintura, contemporâneos de Kardec. Então o espiritismo nasceu da efervescência intelectual, não foi da Europa não, da humanidade. As grandes revoluções políticas,
o marxismo, o darwinismo, o positivismo, o humanismo. O espiritismo está em meio a esse processo. Ele é de primeiro mundo. Naturalismo. Você pode encontrar dentro do espiritismo o naturalismo, o positivismo. Tá? Nós podemos encontrar concepções de Théophile Gautier, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Então é isso, a doutrina espírita, ela é essencialmente de primeiro mundo, minha gente. Aí é porque eu fico questionando, por que trouxeram para o provincial histórico que dá origem ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia? Sabe quem estava à frente? César Zama, Castro Alves, Rui Barbosa, Luiz Olímpio Teles de Menezes, Zacarias Nunes da Silva Freitas, que era justamente a pleia de intelectuais, que Rui foi espírita. Há provas disso. São Clemente, né? Castro Alves tinha uma mediunidade fantástica. Por exemplo, o navio Negreiros, ele escreveu sem nunca ter pisado num navio negreiro. O que é isso? Projeção do duplo, do perispírito. Ele foi lá e constatou de viso o que estava acontecendo e escreveu esse poema magnífico. Então, se nós analisarmos bem, a doutrina espírita é uma doutrina que merece respeito. Não é uma doutrinazinha. Eu não estou dizendo que seja uma doutrina para intelectuais, não é isso. Tem seu aspecto intelectual, claro. Tanto que há um livro fantástico, Os Intelectuais e o Espiritismo, mostrando, por exemplo, Coelho Neto, ele foi convencido pela filha desencarnada, a menina de 4 anos, ele adorava essa menina, e ela a ele. Ela desencarnou, ele ficou desesperado. Coelho Neto foi um dos mais prolíferos escritores brasileiros, com 40 obras, muita gente não conhece. Eu não tenho culpa. A criança, um dia, o telefone toca, aquele telefonezinho de... Ele atende, é a filha, ou é a neta. Vovô, ele toma um susto tremendo. Ele reconhece a voz da filha. Isso mais tarde se chamou de transcomunicação. E aqui no Brasil é um trabalho pioneiro. Antes de acontecer na Europa, como aconteceu no Brasil com Coelho Neto. Ele quase desmaia de emoção, conversando com a filha, várias vezes, e com testemunhas. Isso ninguém publica, isso ninguém dá a público, não é? Olha aí a prova da imortalidade do ser. César Lombroso, o grande criador da antropologia criminal, um dos gênios da humanidade, ele foi testar a mediunidade de Eusébio Paladino, descrente, cético. Chegou lá, ele escrevia até artigos contra o espiritismo. Quando ele chegou lá, quem se materializou? A mãe dele. Ela veio andando, ele olhando para ela, numa luz difusa. Ela vem e o abraça e diz: meu fiore, como ela costumava chamá-lo. Senta no colo dele. Ele olha e vê que é a mãe. Não é ali um truque, não é prestidigitação. Ele não estava sendo enganado, ludibriado. Resultado, ele se convence da realidade do espírito. E escreve um livro que eu sugiro a vocês: Hipnotismo e Mediunidade. Que livro magnífico de César Lombroso. Até hoje dão nas faculdades de Direito. A antropologia, uma das escolas penais. E ele teve que mais tarde escrever um livro reformulando toda a sua tese a respeito do criminoso nato. Justamente com base nos estudos espíritas a que ele procedeu. Então, são esses informes, são essas informações que nós devemos levar a público. Não estão defasadas pelo tempo, não. Porque até hoje se estuda Lombroso. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, escreveu um trabalho magnífico, várias obras, a princípio cético,
Chegou a chamar Kardec de ingênuo. Mas depois das pesquisas que ele realizou, escreveu um livro, A Grande Esperança. E a grande esperança para a humanidade é o Espiritismo. Por isso que ele disse, eu não sei se isso é verdade. Porque eu não sei se daqui do Brasil, para onde ele deverá ir, ou aqui vai fenecer, como está fenecendo, como está sendo desvirtuado, como está sendo tratado como se fosse mais uma religiãozinha. Eu estive lá em Petrolina e fiz um trabalho lá, as pessoas ficaram revoltadas porque eu não admiti o Espiritismo como religião. Quase que eu fui expulso da cidade. Quase ele foi expulso da cidade por isso. Se fosse religião, não estaria aqui, porque depois de 2000 anos, minha gente, em que pé está a humanidade depois de 2000 anos de religião? Me digam. O Papa pedindo perdão todo dia pelos desmandos da igreja? É isso? Então chega um momento que a gente tem que parar e repensar num Deus mais inteligente. Não aquele Deus bíblico que mandava matar e matava adoidado. Crianças, doentes, velhos, inimigos. Todos os inimigos de Israel eram dizimados por Deus. E onde estava a piedade? Será que só os israelenses eram filhos dele? E os filisteus? Não é? Então, nós precisamos parar. Olha, minha gente, pense um pouco. O brasileiro é inteligente. Realmente, é uma raça muito inteligente. Ou será que eu estou exagerando? Não estou exagerando, não. Mas é. Tanto é que trouxeram o Espiritismo para aqui. Vejam só. Não é? Bom. Eu acho que depois disso... Eu não costumo acabar minhas palestras apoteoticamente. Não é do meu feitio. Meus irmãos... Nada disso. Eu acho isso tudo mise-en-scène. Eu acho o seguinte, a gente tem que pensar, raciocinar. Qual será o futuro da gente? Será que tudo vai acabar, como eu disse, no túmulo? Nós seremos futuras carniças? Será que é esse o nosso destino? Inglório? Terrível? Hein? Nós seremos fadados a isso? Eu fui abrir, me chamaram porque espírita, né? Para fazer umas palavras, o corpo de um parente nosso. Aí chegamos lá no Campo Santo, tiraram o caixão, só tinha um esqueleto e alguns cabelos. Porque o esqueleto permanece a vaidade humana, né? Resultado. Aí eu olhei assim e perguntei para os parentes, a parentela, vem cá, onde está a carne? Aí disseram assim, os vermes comeram. Aí eu perguntei, onde estão os vermes? Será que é esse o nosso destino? Nós somos levados para os vermes? Que coisa triste, né? Você não já pensava assim, de noite, na solidão, assim, da madrugada, os vermes comendo vocês? Já pensaram? Hoje muita gente não vai dormir. Isso é o final apoteótico de uma palestra. Esse é um sinal apoteótico. Mas para mostrar, eu estou dizendo isso deliberadamente, é o seguinte, para mostrar que nós não somos comida de vermes. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos de Deus, da potestade. Nós somos centelhas divinas, nós somos imortais. Nada nos atinge. Agora estou sendo apoteótico. Nada nos atinge. Não é?
Tanto que uma pessoa diz assim, Bernardo, nós vamos para a eternidade. Eu digo, não, nós somos a eternidade. Não é isso? Não é maravilhoso pensarmos que nós vamos continuar vivendo Viva a vida. com todos os nossos problemas, todas as nossas, né, todas as nossas questões, tudo que é válido, que é ruim, que é bom, que é justo ou injusto, mas nós vamos continuar a nossa trajetória. Jesus disse uma coisa interessante: o que eu faço, podeis fazer. Ele lança o homem para o futuro. Nós seremos o que Jesus foi e é. Isso mostra que ele não é um ser privilegiado. Deus não faria isso. Eu não posso admitir Deus com filho único. E nós somos filhos da descendência, quer dizer, de Adão e Eva. Essa é a maluquice. Então, eu não posso admitir que eu não seja filho de Deus. Sou. E que o que Jesus fizer e fez, nós vamos fazer. Isso quer dizer que nós vamos ser seres superiores, como Jesus foi e é. Não é maravilhoso? Quem sabe, se nós não seremos também Cristos em outros planetas. Se preparem para a crucificação. E acabou.